Muita gente acha que procurar ajuda psicológica vai resolver tudo, mas muitas vezes a gente sai de lá muito pior. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu já passei por muitas situações que no vídeo anterior eu comentei mais especificamente, mas nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre as frustrações e no geral assim a respeito disso. Bem-vindo ao meu canal Aline Sem Filtro, sem cobrança, somente vida real. Então, falando um pouquinho sobre quando a gente vai no psicólogo e volta às vezes muito pior, tem muita gente que acha que vai resolver todos os problemas e cria uma grande expectativa, e eu vejo que as pessoas não falam muito sobre isso. E como eu disse, né, no vídeo anterior, eu falei sobre toda a minha trajetória e eu vi que muitas pessoas, elas passam por isso e eu acho que é pouco falado. Talvez as pessoas acabam desistindo e acham que não tem solução e deixa por isso mesmo e vai tentando lutar sozinha com a própria mente, o que é muito difícil. A ideia aqui é trazer um pouco de luz, né? E explicar para vocês que não é só contigo que acontece isso. Acontece comigo e acontece com muitas e muitas pessoas. Vocês vão ver aqui um cenário diferente. Eu tô em outro lugar, eu tô em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tirando os dias aí de férias com os meus filhos. Então, quando vocês virem aí esse cenário ou algum outro diferente, é porque eu ainda não tô em casa. Procurar ajuda já é muito difícil. Quando a gente de repente resolve, às vezes leva anos. Algumas pessoas elas têm esse start antes, mas muitas pessoas levam anos pensando se de fato precisam ou não. Lembrando aqui, eu não sou médico, não sou psiquiatra, eu falo aqui de experiência real, experiência de vida. Então a gente fica relutando, a gente fica achando que não precisa, que vai melhorar, que é um incômodo passageiro, e muitas vezes a gente vai deixando passar muito tempo. Então, às vezes por questões financeiras, claro, foi o meu caso por muito tempo, às vezes por questão de tempo, por questões de horário e porque a gente tem uma vida corrida e acaba não dando muito certo. E como isso é um acompanhamento, não é tu só ir lá fazer uma consulta e ir embora. Pelo menos não deveria ser, né? E é o que acontece, é o que acaba acontecendo, na verdade. Então, quando a gente chega no nível de procurar ajuda de fato, que a gente vai, mesmo quando ninguém tá nos mandando ir, porque tem muita gente que diz, ah, vai no psicólogo, tu não tá bem, tá precisando de um psiquiatra. Uma brincadeirinha interna, sabe? As pessoas gostam de tirar uma onda e muitas vezes tem gente que não procura por pura vergonha, por puro preconceito e diz, não, não tô louco, eu não vou procurar. Mas mal elas sabem que justamente é para não ficar louco que a gente precisa estar fazendo um tratamento, estar procurando ajuda, porque senão, de fato, a gente enlouquece mesmo num mundo cheio de preocupações, cheio de coisas acontecendo a todo momento, tudo mudando a toda hora. Então, para a gente realmente não enlouquecer, é que a gente precisa procurar ajuda. Quando a gente chega nesse ponto, a gente vê o profissional, o psicólogo, o psiquiatra, uma salvação. Eu lembro que quando eu marquei minha consulta, uma das minhas consultas, eu tava muito mal, nossa, juntei dinheiro, porque eu lembro que pelo sistema público de saúde ia demorar demais e eu não aguentava mais, eu já tinha levado aquilo muito longe e eu pensei, não, agora eu preciso resolver isso aqui. Aí eu consegui marcar então em uma clínica particular, consegui o dinheiro que eu nem tinha esse dinheiro disponível. E eu não via a hora, eu contava as horas, gente, para chegar o dia da consulta. Toda a minha expectativa, toda a minha esperança era chegar naquele dia daquela consulta e tudo mudar. É como se fosse. A gente sabe que eles não são deuses, né? Que os médicos não são deuses. E mas naquele momento de vulnerabilidade total que a gente tá, a gente enxerga eles como uma única alternativa, como uma última alternativa. E aí chega o dia da consulta, da tão esperada consulta, tu acorda até um pouco diferente, se prepara para ir e tal, e tu chega lá e aquele profissional não te olha,
conversa pouquíssimas palavras contigo quando tá tudo aqui, ó, engasgado, que tu precisa botar tudo pra fora e tu vê que não vai rolar. Durante a consulta, tu não sente nada, não existe uma troca. No final, tu recebe uma receita, na maioria das vezes, uma marcação, né, um retorno, e vai pra salinha lá da saída lá e acerta. Isso quando tu não tem que acertar antes, né? E quando tu sai totalmente perdido. Porque tu criou tanta expectativa, tu criou tanta esperança naquela consulta, e tu saiu dali pior. Porque tu saiu dali sem dinheiro, ou devendo para alguém, que foi o meu caso. Tu saiu dali com uma receita, porque tu vai ter que gastar dinheiro para comprar o remédio. Tu saiu dali tendo que voltar de novo para ver aquela pessoa que nem te deu bola. Mas tu não saiu com esperança nenhuma. E aí eu lembro que eu saí da consulta e andei assim por um tempo, eu não sei quanto tempo, assim, em minutos. Não foi horas, foi minutos. Eu caminhei assim, olhando para o nada, exatamente assim, caminhando assim pelo centro, olhando, olhando tudo assim. E eu nem tava olhando para as pessoas, sabe? Foi o momento que eu tava, parecia que eu não tava ali. E pensando, qual o sentido, né? Qual o sentido? Porque tu passa várias situações, tu passa muito sofrimento, e quando tu cria coragem para pedir ajuda, com uma pessoa que entende do assunto, né, que ela se formou para aquilo ali, que ela estudou para aquilo ali, não existe. Aí tu pensa se tu compra o remédio, se tu não compra o remédio, tu entra naquela confusão, sabe? Uma confusão maior do que a que tu entrou lá. E aí tu pensa que vai passar, que tu faz, sabe? Mas daqui a pouco se não comprar o remédio é pior. Tem pessoas que têm os familiares que colocaram pressão, que estão esperando para ver o resultado. Eu, no meu caso, não tinha ninguém, fui eu por mim mesma, mas, né, porque eles querem ver que tu foi lá, que tu comprou, o que aconteceu, o que não. Ainda tu tem que dar uma explicação ainda para as pessoas, e tu chegar em casa e ainda dizer, não, não vou tomar esse remédio, tal, ainda as pessoas vão dizer que tu não quer melhorar, que tu não quer isso, que tu não quer aquilo. Nossa, gente, é muito complicado, é uma pressão assim terrível. Eu fico me perguntando por que só em certas datas, né? Sai setembro amarelo e tal, não sei o quê. Por que só nessas datas é tão falado, né? Nesse problema da depressão, né? Das pessoas perderem a vontade de viver, sendo que isso acontece diariamente. Eu fico realmente muito triste, sabe? Eu, agora só pegando um gancho, eu não vou mais falar de mim, porque eu falei já no vídeo anterior da minha história, mas eu fico pensando, quantas vidas perdidas, quantos jovens perdidos, quantas pessoas, né? Vidas no geral. E eu, por 2 vezes, com 14 anos, tentei fazer isso e poderia nem estar aqui hoje. Mas por algum motivo, algum propósito de vida, estou aqui falando com vocês. E eu acho que, acho não, tenho certeza que tem algum motivo muito especial. O primeiro deles, que eu tenho certeza, é eu ter meus filhos hoje, criar eles da melhor forma possível. Mas eu acredito que tem uma coisa muito maior. E eu não acredito que as pessoas só falam isso uma vez por ano, que elas dão essa ênfase, sendo que essa angústia, isso carrega a gente diariamente. É tanta cobrança, é rede social, é a gente se comparando, é a gente vendo pessoas melhor que a gente, corpo melhor do que o nosso, pessoas que parece que estão sempre melhor do que a gente, que estão num lugar mais legal, que tem uma vida boa. E infelizmente, quando a gente está vulnerável, a gente não entende que isso não é real que a gente vê na internet. A gente não consegue fazer essa diferença. A gente acha que sim, que as pessoas têm uma vida boa, a gente acha que elas têm um emprego dos sonhos e que a nossa vida é uma merda, que o nosso relacionamento é ruim, que a nossa família também é ruim, que tudo é ruim.
Então, a internet, a rede social, ela ajuda a gente a entrar mais profundo do poço ainda. E aí eu fico admirada que quando a gente cria coragem para ir atrás de uma solução, essas pessoas aí que se dedicaram, que foram lá, que estudaram, que gastaram dinheiro, elas não nos respondem, entendeu? E eu não acho que elas têm que ter resposta, mas eu acho que elas precisam nos acolher de alguma forma, porque elas escolheram essa profissão. E eu acho que é o mínimo que elas têm que fazer. Enfim, é só um desabafo, mas eu acho que é necessário. Quando a gente procura ajuda é naquela hora que a gente precisa, porque a gente vai adiando, como eu falei antes. Sem contar o constrangimento, né? Porque tem um acolhimento, né? Ali um coletivo ali. Eu acho que é acolhimento mesmo que se chama. Acolhimento, que aí fica várias pessoas ali, de várias idades. Eu passei uma vez por isso, porque eu pensei, mesmo médico que atende aqui, ele também tem uma clínica, então, né? Também a situação financeira não era das melhores, então vamos aqui. E aí tu passa por esse acolhimento ali e tal, que eu achei uma... Enfim, tá, passa por esse acolhimento e aí depois tu é atendido, então, separadamente. Mas o que que eu vi nesse acolhimento, e eu não vou ficar falando passo a passo, mas eu vi que era muita gente junto, de várias idades, e eu vi que tinha alguns jovens ali que estavam totalmente constrangidos. E tu via na cara deles que eles precisavam de mais. E quando eu vi aquilo ali, naquele dia do acolhimento, de verdade, eu fiquei pensando assim, eu não vou tirar o lugar de alguém que tá precisando muito mais do que eu, na minha concepção, né? Talvez eu estivesse precisando mais, eu não sei, mas na minha cabeça, tá precisando muito mais do que eu, tá aqui totalmente perdido, sabe? Deslocado. Eu acho que um pouco falou o meu sentimento de mãe, eu não sei, porque eu vi aqueles adolescentes ali tão sozinhos ali, eles estavam sozinhos, inclusive. Claro que a mãe, de certo, estava trabalhando, sei lá, uns até moram sozinhos muito cedo, né? E aí eu não quis mais, porque na verdade eu acho que aquilo ali estava me fazendo mais mal do que bem, sabe? De vendo aquelas pessoas passando por aquilo. Naquele momento, para mim, não era muito legal isso. Aí eu voltei de novo, aí em um que eu fosse direto ali, que pagasse e fosse, né? Que daí, graças a Deus, nesse momento, a situação não era tão horrível e de alguma forma dava para deixar de fazer uma coisa para fazer a outra. Então, gente, eu falei do choque de realidade, do atendimento mecânico, da entrega da receita, desse tipo de coisa que a gente passa, que é um choque de realidade mesmo. E que nesse momento é muito perigoso, porque quando a gente procura mesmo essa ajuda, e essa ajuda não vem, é perigoso pra gente cair em qualquer cilada, em qualquer situação. É tipo assim, qualquer pessoa que vier com qualquer conversa leva, no sentido de, eu conheço alguém ali que resolve teu problema. Às vezes uso de religião e de várias outras coisas, porque a pessoa, ela tá vulnerável. Eu não julgo quem já caiu em golpe, quem já acreditou nisso ou naquilo, eu não julgo porque assim, a gente fica vulnerável e parece que a questão ali da maldade não existe, parece que na cabeça da gente essa coisa, ela, por algum tempo, ela some. Por quê? Porque a gente tá vulnerável, a gente não tem nem como se autodefender ou pensar que alguém tá querendo fazer algum mal pra gente, porque a gente já tá tão mal, porque a gente acha que ninguém mais vai fazer mais mal ainda do que a gente tá, entende? Então eu entendo essas pessoas que caem em várias situações, depois a gente olha e vê, nossa, como eu fiz isso, como eu fiz aquilo, né, que a gente não acredita, mas era um momento de fraqueza, não dá pra se culpar, não dá pra se julgar. E com certeza só de tu ter procurado ajuda, tu já foi forte demais. Só de tu ter falado do teu problema e tu ter passado pela situação de um atendimento assim como eu tô falando, e talvez ter procurado outro e outro, até que de fato tu conseguiu sair dessa situação, tu já foi forte demais, muito forte mesmo. Eu gostaria de falar aqui, gente, que tem muitas pessoas que são mais frágeis, né? Tem pessoas que são mais fortes
E que a gente não pode ficar comparando a dor de um com a dor de outro. Cada um vê o mundo de uma forma diferente. E eu acho isso muito triste quando uma pessoa diz assim, nossa, ai, isso te abalou, ai, que bobagem. Ou quando alguém termina uma relação, ai, vamos lá, vamos sair, esquece isso. Ou ai, tu ainda tá nessa, sabe esse tipo de coisa? Que tu não consegue te abrir, tu não consegue falar e tu tem que ficar guardando, guardando. Ou se tu chora por algum motivo, que tu é mais emotivo, tu não pode, entendeu? Então tu vai guardando, guardando, guardando. Gente, vamos entender que tem pessoas e pessoas, tá? A gente não sabe a história das pessoas, a gente não sabe o que essas pessoas passaram, vamos ter mais empatia. A dor de cada um é diferente, cada um sente de um jeito. Então esse vídeo aqui é para te dizer que assim foi forte já. Eu espero que tu continue procurando um profissional legal. Eu tô nessa busca incessante, ainda não consegui encontrar uma pessoa que de fato resolvesse o meu problema e não resolver, né? Que me acompanhasse, que me acolhesse. Então eu tô nessa luta também. Vamos junto, porque eu acho que isso é algo que durante a vida toda a gente precisa fazer. E comenta aqui pra mim se esse vídeo fez algum sentido pra ti, se tu acha que realmente o que eu falei aqui faz algum sentido, se alguém precisa ouvir esse vídeo. Comece a seguir o canal e vamos junto aí resolver alguns problemas, conversando, trocando ideias e vai ser muito legal. Um beijo e até o próximo vídeo.